Olá, boa noite. Meu nome é Antônio Roberto Vim, cientista político. Estamos ainda no dia 16 de abril de 2016 e esse vai ser o último vídeo antes do grande evento da votação da Dilma Rousseff. Depois eu só vou apresentar para vocês as coisas que aconteceram durante o evento em Porto Alegre, porque eu vou estar lá. Eu vou para lá e eu não vou gravar mais nada até lá, né? Vou cobrir a situação para que a gente possa estar todo mundo junto lá na hora da comemoração ou não, né? Os fatos do dia eu vou ficar atento lá, vou acompanhar, tá? Então aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Brasil está hoje numa situação extremamente desagradável. Ele está em 76º, tá? Em 76, tá? Em 76 no ranking do Índice de Percepção de Corrupção Mundial. O Brasil hoje está na posição de 76. Ele está ao lado de Burkina Faso, da Índia, ele está na mesma pontuação que a Índia, que a Tailândia, a Tunísia e a Zâmbia. Esse é o nível de corrupção e percepção de corrupção que o Brasil está hoje, nesse sentido, né? E ele está, a situação do Brasil é assim, ó, a África do Sul, que é um dos países do BRICS, está um pouquinho melhor que o Brasil, está no ranking 61. No ranking 61. A Índia, que é parceiro do Brasil, né, no caso, está com a mesma proporção do Brasil em índice de corrupção, 76. Né? Cuba, que é o parceiro preferido dos socialistas, está com 56, está melhor que o Brasil em matéria de questão de corrupção, né, de percepção de corrupção. A situação do Brasil tá terrível. A Rússia, o outro parceiro a Rússia, o outro parceiro do Brasil, está com na posição 119. Né, do BRICS, né? Então a gente percebe que o Brasil está numa situação, ele e os seus parceiros, extremamente negativa. A Coreia do Norte, que é o país mais socialista hoje, um dos países mais socialistas do mundo, está em 167, a última colocação, junto com a Somália. Né? E a gente percebe que esses países, todos, estão numa situação extremamente desagradável do ponto de vista de combate à corrupção. A percepção que as pessoas... que a China, o último parceiro que estava faltando do BRICS, está em 83, está pior que o Brasil em matéria de corrupção. A gente pensa assim, a China que mata os corruptos, né? 83, o índice de corrupção lá é ainda pior que o do Brasil. Bom, isso é para vocês terem uma noção de que o sistema do socialismo não está funcionando no mundo. E países como os Estados Unidos, por exemplo, a percepção dos Estados Unidos é 16. Ele está em 16 no ranking da corrupção, é um dos com menos corrupções. O que está em primeiro lugar é a Dinamarca, segundo a Finlândia, terceiro a Suécia. A gente se dá conta que esse sistema não funcionou no mundo. O que eles estão chamando de socialismo não funcionou no mundo. Então não serve para o Brasil, porque se o Brasil quer combater a corrupção, não vai servir para o Brasil. O Brasil piora no dia 27 de 1 de 2016,
saiu a seguinte matéria no G1. Brasil piora 7 posições no ranking mundial de corrupção e fica em 76º lugar. É aquilo que eu estava revelando aqui para vocês agora. Teve uma matéria, um senhor colocou uma informação nas redes sociais, que ele fez uma pesquisa no Google, que o Google a gente faz pesquisa, e ele pegou e fez a pesquisa do... o maior ladrão do mundo. E apareceu o Lula e o PT. Né? Apareceu o Lula e o PT. E aqui apareceu de novo. Né? Isso, não sei quanto tempo faz que ele verificou isso. Pois bem, o que aconteceu foi que eu pesquisei o pior governo do mundo e deu o Brasil. Né? Desafio, encontre o país que tem governo com a pior. Né? Aí eu pesquisei e saiu informações sobre a revista Fortune. Né? A revista Fortune coloca oficial aqui é a revista, aqui é uma das matérias, Folha de São Paulo. Revista Fortune coloca o Sérgio Moro como um dos grandes líderes mundiais. É o primeiro brasileiro a aparecer na lista. E aparece em 13º lugar, coincidentemente 13. Né? Tá aqui, ó. Revista, o site oficial, Sérgio Moro aparece em 13º lugar. Tá? E aí, logo em seguida, eu fiz mais um pouco de pesquisa, né? Eu coloquei pior líder do mundo. E aparece Dilma ganha a eleição de pior líder do mundo. E aqui a confirmação, Dilma, no G1, né? Dilma é primeiro lugar em enquete da Fortune sobre líderes decepcionantes. Né? Revista fez votação online e a presidente teve 374 mil votos. Governador de Michigan, dos Estados Unidos, ficou em segundo com 17 mil. Olha a diferença, 374 mil para 17 mil. É votação voluntária nas redes sociais, no mundo inteiro. O índice de rejeição da Dilma Rousseff mundial, não é do Brasil, mundial hoje, é tremendo. Dilma conseguiu fazer uma situação que é a seguinte, Dilma, o PT e Lula conseguiram fazer a seguinte situação. Eles se tornaram, eles criaram a situação da pior imagem possível, imaginável que poderia acontecer. Não tem outra pior imagem que a dela, da Dilma, que é do Lula e que do Brasil nesse momento por conta do PT. Nós estamos numa imagem terrível globalmente falando, tá? Graças ao desgoverno do PT. Os parceiros do PT, do bloco do BRICS, também estão com péssima imagem global. Se essas parcerias forem alternadas, nós temos chance de modificar o processo. Então, existe uma necessidade de hoje romper com o sistema que está levando o Brasil a situações piores do que ele se encontra. A tendência é piorar se o governo brasileiro continuar. Então, a importância de derrubar o governo Dilma não é só uma questão ideológica, é só uma questão política. É uma questão de necessidade nacional, de um projeto nacional de poder e de governabilidade, um projeto econômico, um projeto social, um projeto onde a gente vai ter uma melhoria de qualidade total do projeto Brasil, né? E tem uma situação que pode ser considerada favorável, é a única condição que pode ser considerada favorável, é que diante de tamanha crise, o legado positivo do PT foi unir finalmente o povo brasileiro. Nós estamos realmente, dessa vez, nós estamos realmente unidos, não é por projeto de mídia, não é porque não tem nenhum meio de comunicação que está levantando isso como bandeira, é um projeto do povo, das redes sociais, das pessoas nas ruas. O povo está unido contra o governo, não é uma questão de mídia,
Até as mídias estão sendo patrocinadas pelo governo para tentar falar positivamente coisas do governo, para tentar reverter esse quadro. Infelizmente, para o próprio governo, isso não está revertendo em condição nenhuma. Não adianta, não importa quem fale, o artista que fale, se é músico, se é cantor, se é ator, se é... Os artistas que estão apoiando o governo nesse momento estão criando índice de rejeição contra si. A mídia não está conseguindo reverter essa situação. Não importa o carisma e a beleza ou simpatia que esse artista possa ter, no momento que apoia o governo, está criando uma rejeição contra si, não em favor, uma aprovação em relação ao governo. Tamanha é a rejeição da Dilma, do Lula e do PT. Né? Então, nada mais está surtindo efeito. Isso significa que a mídia não tem influência mais sobre o povo brasileiro nesse aspecto. E esse ponto positivo é que 70% do povo brasileiro hoje está unido contra a corrupção nacional. Então, o legado do PT é esse. O legado do PT foi unir o povo brasileiro finalmente, mas contra si. Então agora a gente tem que aprender que podemos fazer isso contra a corrupção e em favor do controle social, para controlar a corrupção nacional. Que a gente aprenda daqui para diante a dar valor ao voto, que a gente vote consciente e que a gente não permita mais que os usurpadores da liberdade, da democracia, tomem acesso ao poder. Façam sempre a sua parte, votem consciente e fiscalizem o seu voto, o seu candidato em todos os momentos que vocês forem. Não importa só votar. Votar é só uma primeira parte. Você não pode votar em branco, não pode votar nulo, não pode se abster de votar, porque são votos a menos para a oposição. E toda vez que você quiser alternar o poder, você tem que fazer exatamente o contrário daquilo que dizem para você fazer. Diz assim, todos os políticos são iguais. Não, não são. Você tem que identificar, primeiro, quem você vai julgar para um segundo turno, se houver segundo turno. Eu sou favorável do sistema bipartidário, onde não há necessidade mais de primeiro ou segundo turno, só de turno único, onde sendo só dois partidos, outro vota num, outro vota no outro. Para isso acontecer, hoje, só se os militares entrassem no poder e transformassem o sistema nacional dos 30 e poucos partidos que nós temos em apenas 2 partidos. Fora isso, não tem condição de acontecer esse processo. Nenhuma reforma política, nenhum desses partidos que ali estão vai abrir mão dos seus quinhões, dos seus poderes, a não ser em um estado de exceção. Então, o estado de exceção hoje, se entrarem os militares, clamem imediatamente pelo sistema bipartidário nacional. Porque o sistema bipartidário nacional resolveria o problema da corrupção nacional e reduziria em pelo menos 50% o custo de uma eleição. Esse é um legado que eu gostaria de nós tivéssemos, porque isso funcionou no período militar, funcionou muito bem, onde as pessoas tinham seus representantes, onde funcionou para o modelo brasileiro. Daria certo também para o sistema parlamentarista, caso nós quiséssemos alternância imediata de poder, nós quiséssemos colocar um primeiro-ministro por uma eleição indireta, nós poderíamos fazer uma eleição direta para presidente, mas eleição indireta para primeiro-ministro, onde o primeiro-ministro seria o chefe de governo e o presidente seria chefe de Estado. Teria uma pessoa para representar o Brasil, fora do Brasil ou dentro do Brasil, e uma pessoa para governar o Brasil através de um modelo administrativo. Seria mais fácil de trocar. Nesse sentido, poderia até a gente voltar à monarquia ou qualquer outro sistema que pudesse. Eu não estou dizendo que a gente vá fazer nada disso, estou dizendo o seguinte: para o Brasil, o atual modelo fracassou, não funciona mais, não dá certo mais. Qualquer coisa que nós fôssemos fazer não daria mais certo. Né? Então agora a gente precisa sim uma alternância de poder, a gente precisa sim de uma oxigenação de poder, e os militares são a nossa principal solução, o nosso principal faxineiro desse momento. Se eles entrarem, quando eles entrarem, né, acredite, confie neles e deem condições para que eles possam trabalhar. Quando é que eles poderiam entrar nesse momento? Só em situação de guerra civil ou de invasão estrangeira. Bom, nós estamos
próximos de uma invasão estrangeira. Na verdade, nós estamos sendo invadidos por estrangeiros aqui que vêm protestar em favor da Dilma Rousseff. Estão dizendo que o Estado Islâmico está querendo fazer um ataque aqui no Brasil. Surge a suspeita que isso tenha sido plantado pelo próprio PT como um projeto para criar uma situação onde o próprio PT chamaria as Forças Armadas. Eu já venho dizendo há um certo tempo, as Forças Armadas, se vierem ao poder, mesmo convocadas pela própria Dilma Rousseff, nesse momento, pelo próprio PT, dariam voz de prisão a Dilma Rousseff. Por quê? Porque eles não podem ser colocados contra o povo. Em hipótese alguma, contra o povo brasileiro, eles não vão ser colocados. Eles são uma força de Estado que defende a nação, eles não defendem governo. E se forem convocados para essa finalidade, a voz de prisão tem que ser dada imediatamente, uma vez que ela estaria colocando as forças militares contra o povo. E isso é proibido por lei. Tá? Neste caso, o governo estaria dizendo, nós sofremos golpe de Estado, estaria alegando a questão do golpe de Estado. Não é golpe de Estado. Golpe de Estado é o que o PT está tentando dar contra o povo brasileiro. Né? É tudo uma questão de semântica que eles estão tentando utilizar para se justificar que estão sendo golpeados pelo Brasil. Na verdade, 70% do povo brasileiro hoje diz não ao PT. É um ranking internacional dizendo que o PT, que o governo do PT é um fracasso. Um ranking internacional dizendo que é o pior governante de toda a história. E Dilma entrou para a história, o PT entrou para a história, Lula entrou para a história como os piores do mundo. Não como os melhores, como os piores do mundo. Os números dizem isso, a história diz isso, e nada que eles façam ou deixem de fazer vai mudar essa realidade. A história disse, Lula, Dilma e o PT fracassaram. Agora é a hora do povo brasileiro fazer a sua parte, indo para a rua, protestar e pedir clamar para que os deputados federais que representam o povo brasileiro nas urnas, que representem finalmente o povo brasileiro também nessa decisão. E posteriormente que os representantes de Estado, que são os senadores, façam o mesmo, para que depois seja endossado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não traiam o povo, senão eles também podem colocar de uma forma complicada a situação e gerar um conflito de guerra civil realmente, né? E dessa forma a gente ter democracia de volta ao Brasil, né, ao território nacional brasileiro. Urge essa necessidade, faça-se necessário essa atitude e nós contamos que todos façam a sua parte. Eu farei a minha, eu estarei amanhã nas ruas, fazendo o meu protesto democrático, né? Vou registrar todos os momentos que eu puder registrar e eu conto desde já com a atenção de todos. Nesse vídeo quero que divulguem o mais amplamente possível para mostrar para os nossos líderes, né, que essa situação é uma situação natural. Nós não estamos agindo contra o governo, nós estamos reagindo em favor da democracia. O mundo todo está atento ao Brasil neste momento, porque nós estamos resgatando os nossos valores, os nossos princípios democráticos de direito e nós estamos aprendendo a dar valor ao voto pela primeira vez na história do Brasil. Muito obrigado pela atenção dispensada. Infelizmente tenho que fazer algum complemento. Saiu a seguinte notícia: nem Dilma nem Cunha busca de discurso que vira votos para o impeachment. Grupo nem Dilma nem Cunha busca discurso que vira votos para o impeachment. Notícia de Folha de São Paulo diz que por enquanto, porém, nenhuma decisão foi tomada pelo grupo ligado a PSB, Rede e PSD, né, que é apelidado de nem Dilma nem Cunha. Então deixa eu passar essa informação para vocês um pouquinho melhor, tá? Que o pessoal está confuso com relação a isso, né? Eles não querem nem apoiar o fora Dilma, nem nem o impeachment, nem o contra impeachment, né? Eles querem ficar em cima do muro.
Na prática, ficar em cima do muro significa exatamente o que favorece a Dilma e ao PT. No momento que tu não vota, é a mesma coisa que tu ir para o teu estado e deixar de votar, se omitir. A omissão gera exatamente aquilo que acontece no voto em branco, no voto nulo e na abstenção. A redução do coeficiente eleitoral em favor da oposição e da alternância de poder. A mesma técnica, a mesma tática utilizada para Dilma chegar no segundo turno e ganhar as eleições, ou seja, os votos em branco, nulos e abstenções, está sendo utilizada no Congresso Nacional para reduzir o número de votos de apoiadores para a retirada da Dilma do poder. Que é necessário que hajam votos válidos e conscientes para que possa acontecer o impeachment de Dilma Rousseff. E no momento que esses se omitem, todos que estão se omitindo aqui, são na verdade apoiadores do governo que não querem deixar claro que são apoiadores do governo. Então como é que eles estão fazendo para apoiar o governo sem apoiar o governo? Dizendo que não são nem contra nem a favor. É assim, desse jeito, exatamente dessa maneira. E quem denuncia isso é o delegado Francis Kine. No Correio Brasileiro, ele fez uma denúncia, né, que foi para as mídias, para os meios de comunicação, para a internet, para o YouTube. Né? Ele fez o uso do seu foro privilegiado, da sua imunidade parlamentar, né? Para que possa fazer uma denúncia gravíssima. Ele acusa que... Porque o que aconteceu? Deixa eu explicar um pouquinho antes uma outra situação. CUT e MST fazem um cordão de isolamento para a saída de Lula. Lula saiu de Brasília, se afastou de Brasília, foi para São Paulo. Hoje de manhã aconteceu um confronto de seguranças do Lula contra pessoas que estavam se manifestando na porta do hotel dele. E aí o que aconteceu? A CUT e o MST pegaram e fizeram um cordão de isolamento e ele pegou e saiu de lá do hotel de Brasília, segundo consta, para essa situação. Na realidade, a situação era outra. Havia sido feita uma denúncia que estava, a qualquer momento, a Polícia Federal bateria lá no hotel por conta de denúncias de compra de votos dos parlamentares, dos deputados, no hotel de Lula, para que eles votassem contra o impeachment. Né? Tinha sido flagrada essa situação com o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Bom, diante da situação, diante do cenário e do flagrante, né, que aconteceu por parte da mídia nesse aspecto, né, de internautas, de youtubers, o que aconteceu? A Polícia Federal disse que iria bater lá. Avisou que iria bater lá. Coincidentemente, o que aconteceu? O Lula se mandou, foi para São Paulo, né, para acompanhar lá em São Paulo. E aí o delegado Francis Kine, né, pegou e fez uma denúncia, como ele é deputado federal, fez uma denúncia, né, para que pudesse utilizar essa situação em favor do Brasil. Ele disse assim: hoje, agora, nesse momento, está acontecendo o mesmo que acontecia lá no hotel, direto lá no Palácio do Planalto. A própria presidente da República está chamando deputado a deputado, né, os indecisos principalmente, para que eles fiquem doentes ou façam o voto de abstenção ou que ele fique em cima do muro de alguma maneira. Essas pessoas que agirem dessa maneira, elas estão ganhando, segundo o deputado, 1 milhão antes da votação, e vai ganhar 1 milhão depois dela, se confirmar que estiver no seu estado ou votar, se abster de votar. Então seriam 2 milhões de reais para confirmar essa abstenção ou não votar. Né? Esses são os corruptos. Os corruptos vão ser os que vão votar em branco, os corruptos vão ser os que vão votar nulo, os corruptos vão ser aqueles que vão se abster de votar, aqueles que vão ficar doentes. Tá?
Então, para que vocês tenham noção do que está acontecendo direto aqui no nosso país, amanhã é o que vai acontecer. São essas pessoas que são o caminho do meio, que não são nenhum nem outro. Na prática, quem anula, quem vota em branco, quem se abstém, vota sempre em favor do governo. Isso, eu vivo falando isso, vocês não acreditam. Aqui é a prova de que isso é uma técnica e uma tática do governo do PT. Então quem não acreditava até agora que voto em branco, voto nulo e abstenção era em favor de algum governo, aqui está a prova do que eu estou falando sempre para vocês. E vocês não acreditam que o governo era favorecido nesse sentido, pois aí está a prova. Outra coisa, sem terras apoiando esse governo. Gente, vocês são tolos de acreditar ainda nesse governo. Vocês não deveriam estar dando apoio para esse governo. Vocês, caso não tenham visto ainda, que chegar no celular de algum sem terra, mostre para os outros, né? A reforma agrária do Brasil foi parada. Foi parada, né, porque o Congresso, a lei federal, Tribunal de Contas da União determinou... o Tribunal de Contas da União, como está dizendo aqui no Jornal Nacional, foi obrigado a cancelar a reforma agrária, porque o que aconteceu é que deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e até pessoas mortas, milhares de pessoas mortas, estão ganhando terra do governo, terra de graça, enquanto vocês estão fazendo campanha em favor do governo, em favor da reforma agrária, e a Dilma até assinou recentemente um negócio para vocês, e tudo isso é falso. Por quê? Porque o governo está proibido de dar terra, uma vez que ele está sendo investigado, o INCRA está sendo investigado, exatamente por corrupção. Pessoas que não precisam, empresários que não precisam ter terra, essas pessoas estão sendo favorecidas pelo governo. Vocês estão sendo induzidos ao erro. É como se o governo que está há 4 mandatos no poder não tivesse condições de fazer uma reforma agrária devida. Ele está fazendo reforma agrária, mas só para os seus amigos, e para manter a corrupção, e para manter vocês sob o controle deles. Então, sem terra, não apoiem o governo, vocês estão sendo enganados. Trabalhadores não apoiam o governo, vocês estão sendo enganados. E quem apoia o governo, sabe quem é que apoia o governo hoje? Quem apoia o governo hoje são marginais, são criminosos, são só criminosos. Aqui no meu perfil eu venho mostrar um marginal. No fio de cabelo da minha e da sua e da nossa presidente. Tenta tocar no fio de cabelo dela, eu garanto, a facada eu vou mandar em tudo. Eu vou subir, mas subir, deixa ela, essa bichinha aqui, Ó. Fio de cabelo da minha e da sua e da nossa presidente. Tenta tocar no fio de cabelo dela, eu garanto, a facada eu vou mandar em tudo. Eu vou subir, mas subir, deixa ela, essa bichinha aqui, embaixo do sovaco. Tenta mexer com Dilma, tenta mexer com Lula, vou dar um recado, meu amigo. Aqui na boa. Mexeu com Lula, mexeu comigo. Mexeu com Dilma, mexeu comigo. Encerrou a conversa comigo. Eu tenho tanto medo desse cara, que se eu topar com ele, não vai prestar para ele. Tá? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A situação é a seguinte. Turma dessas aí, quando bateu o período, os militares no poder, esse aí vai ser um que vai ter pena de morte. Tá? Porque é o seguinte, ele tá fazendo incitação à violência, tá? Ele está fazendo guerra civil. Isso aí, se Dilma e Lula representam ele, e ele é um criminoso, porque ele está ameaçando as pessoas de morte nas redes sociais, o que acontece numa situação dessa é o seguinte: crime organizado sendo representado pela presidência da República não é bom sinal, tá? Então, só para vocês se darem conta da situação, se o crime organizado se vê representado com Dilma e Lula, isso não é um bom sinal, tá? É o crime organizado no poder. Basicamente é isso que está acontecendo. Não é uma pessoa de bem que está querendo a permanência de Dilma e Lula no poder. É um criminoso.
tá? Isso não é bom sinal. Isso não é um bom sinal. E no momento que acontece a tomada de poder pelos militares, essas pessoas não se tornam heróis, não se tornam revolucionários, continuam sendo criminosos. Só que no período militar, bandido bom é bandido morto, não tem salvação para eles. O cara que mata dentro do período militar, ele não vai para a cadeia. Ele vai reagir contra um militar, ele vai ser morto. Militar não fica fazendo julgamento nem nada. Em estado de exceção, se mata gente que é criminosa. Tu vai com uma faca, um revólver para atirar num militar, ele não vai dar um tiro primeiro para cima. Ele não vai dar primeiro um tiro para cima e depois para o bandido. Ele vai dar um tiro direto no bandido. E aí que está a vantagem para nós da tomada do poder dos militares. Outro deputado pegou e ficou preocupado que os militares estão cercando lá o Congresso Nacional. É para a segurança dos próprios parlamentares. Existe ameaça de ataque aéreo no Congresso Nacional. Existe ameaça por parte de caças estrangeiros. Existe ameaça de invasão estrangeira nacional, de guerra civil, né? Então não se preocupem, parlamentares, não é contra vocês, é contra as invasões estrangeiras nacionais que vocês estão sendo preservados. Vocês podem não ter noção disso ainda ou ter certeza a esse respeito. A Dilma pode querer chamar os militares em seu favor, isso pode. Só que ela seria presa em flagrante delito se fizesse uma situação dessas, porque o processo de impeachment ele é legal, né? Já foi dito isso pela Justiça, e a guerra civil ela está sendo incitada por forças estrangeiras a pedido do próprio governo. Como tudo isso está sendo observado pela inteligência das forças militares, vocês não precisam se preocupar que se ela chamar as forças militares a agir contra o povo, contra a nação e contra o Estado, né, as forças militares terão obrigação, nas formas constitucionais, de defender o Estado, defender a nação, defender a lei, defender a Constituição e dar voz de prisão à presidência da República, nesse sentido. E aí o parlamento tem que agir em favor dos militares por conta dessa situação, por flagrante delito, crime de flagrante delito contra a soberania nacional. É isso que pode acontecer diante desse quadro. Tá? Então não é contra vocês que está acontecendo esse ato. Isso porque eu estou explicando toda essa situação, porque aconteceram todos esses fatos nas últimas horas. E isso é o que antecede ao pleito da cassação de Dilma Rousseff. Esse é o tipo de governo que nós temos nesse momento. Um governo de corruptos, um governo de marginais, que age desta maneira para permanecer no poder. Isso tudo não é atitude de democracia, isso é atitude de ditadura, de nazismo. Vocês estão tendo a prova aqui agora de que nós temos, na verdade, um governo nazista no poder. Não é democracia isso, nunca foi, nem nunca será. E todos os partidos que estão apoiando esse governo ou que estão se omitindo diante dele, inclusive a rede, e agora nós temos a prova disso, é o plano B do PT, o plano B do PT também é o PDT, o PS, aqui ó, os partidos. Eu vou listar de novo para que vocês possam ter noção dos partidos. Os partidos que estão omissos diante dessa situação, que acabam favorecendo Dilma e Lula. PSB, Partido Socialista Brasileiro, Rede, a Rede da Marina, e o PSD, o Partido Social Democrata. Tá? Esses três partidos são aqueles partidos que estão em cima do muro. E os partidos que apoiam ela, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, né? E aqueles outros partidos que estiverem ao lado deles, vocês, por favor, tenham consciência daqui para diante de que essa turma é uma turma de criminoso no poder, criminoso. Né? Então todos eles, vocês não devem nunca mais votar neles. Eles devem ser inclusive cassados seus direitos políticos ainda este ano, porque esses partidos são criminosos. Eles servem para aparelhamento de Estado,
eles servem para sustentar o crime organizado no poder e para fazer uma situação de nazismo latino. Isso não é pela democracia, isso não é em favor de um socialismo democrático de direito. Não, isso é um golpe de Estado que foi feito contra a democracia nacional. Apenas não passa de um grupo menor do que 10% da população nacional que está insuflando a violência e a guerra civil, a invasão estrangeira, a perda de soberania nacional através do Foro de São Paulo. Então é a hora sim do povo brasileiro ir para as ruas, se manifestar e contar voto a voto para que a gente retire Dilma Rousseff do poder. Com ela Lula, com ela o PT, e assim a gente resgate nossos valores democráticos, a nossa nacionalidade, a nossa soberania nacional. Desculpa a emoção, mas esse é o meu último vídeo antes da manifestação. Agora a manifestação, e aí eu vou fazer a cobertura dos resultados disso para apresentar na internet, caso a gente ainda tenha internet depois disso tudo. Se Dilma ficar no poder, pode ser que a gente perca inclusive o direito de comunicação nas redes sociais. O golpe de Estado será dado e nós viveremos num Estado nazista doravante. Se Dilma não permanecer no poder, os próximos dias a gente pode viver, sim, durante algum tempo, a possibilidade de uma guerra civil, a possibilidade até mesmo da tomada de poder por parte dos militares, porque ela não vai aceitar sequer ir para o Senado essa discussão, porque é o ato final dela, se acontecer isso lá. E ela não vai admitir sair do poder pelo tempo de 120 dias, que seria o caso, mas ela não vai admitir de forma alguma, né, essa situação, e isso aí vai colocar todo o país em risco. Eles não se importam, se o país não for deles, não vai ser de ninguém, eles não se importam. Então o risco é real, mas vamos fazer a nossa parte. Amanhã todo mundo na rua, todo mundo de verde e amarelo, vamos protestar, vamos tirar Dilma Rousseff do poder. Muito obrigado, boa noite.